A Academia da Hila, um internato onde os estudantes vêm de dois países diferentes que são rivais um do outro, a nação de Toa e o Principado do Oeste. E essa academia divide os estudantes em dois dormitórios diferentes, baseado nas suas nacionalidades. A gente tem o dormitório dos Black Dogs, que representa a nação de Toa, e os White Cats, que representam o Principado do Oeste. E a história vai seguir o Inuzuka, o líder do dormitório dos Black Dogs. E o Inuzuka está secretamente apaixonado pela Pérsia, a líder do dormitório dos White Cats. Só que ninguém pode saber disso, porque afinal de contas os dois são rivais, então eles não podem ter um amor entre os dois. Então, desde que ele era só uma criança, o Inuzuka sempre teve esses sentimentos por ela, porém eles sempre foram inimigos desde o jardim de infância, e Pérsia nunca suspeitou que Inuzuka poderia estar secretamente apaixonado por ela por todos esses anos. Então, uma luta acabou começando entre os dormitórios do Inuzuka e da Pérsia. Então, nessa hora, o Inuzuka começou a brigar, a Pérsia começou a brigar também. Então, surge um rapaz dos White Cats chamado Scott, um dos integrantes lá do dormitório, e ele jurou que protegeria a Pérsia nessa luta com a sua própria vida. E o Inuzuka, vendo aquela situação, ele ficou com muitos ciúmes. Ele chegou lá e deu uma surra no Scott. Então a Pérsia acabou intervindo nessa luta e mandou o Inuzuka usar toda a sua força contra ela se ele tinha coragem. Afinal de contas, ela era muito forte. Só que ele disse que não é o tipo de pessoa que bate em mulheres com toda a sua força, até que então chegaram lá os monitores dos dormitórios que estão responsáveis pelo comportamento dos estudantes, e esses monitores acabaram intervindo com a luta. E a Pérsia foi embora muito brava, porque ela acha que o Inuzuka sempre fica tirando ela e acha que ela é uma fracote, e por isso que ele nunca usa toda a sua força contra ela. Mas na real, ele não usa sua força porque ele está apaixonado por ela. Então, na sala de aula dos Black Dogs, eles começam a planejar alguma forma de derrotar a Pérsia, porque se eles não derrotarem ela, eles nunca vão conseguir derrotar os White Cats. E eles não estão muito satisfeitos com a forma que o Inuzuka, o líder do dormitório, está fazendo as coisas. Então, um grupinho lá de 3 pessoas dos Black Dogs decidem tomar as rédeas, vamos dizer assim. Eles decidem fazer um plano por conta própria para dessa forma conseguir derrotar a Pérsia. E nesse momento o Inuzuka sai da sala de aula e ele estava bem chateado porque ele não consegue nunca se confessar para a Pérsia e falar o que ele realmente se sente. Então ele dá um soco na parede e acaba quebrando a parede. Ele é bem forte. E aí o Inuzuka secretamente vai lá ver o treino da Pérsia de esgrima. E ele começa a ver ela lutar, e a Pérsia também começa a fazer um discurso falando que o que motiva ela a ser uma pessoa melhor, a estudar tanto, a treinar tanto, é porque ela quer mudar o mundo, ela quer construir um mundo de paz e tudo mais. E ela só vai conseguir fazer isso quando ela conseguir se tornar muito forte. Por isso que ela sempre tem que estar treinando e se esforçando muito. E o Inuzuka se apaixona por ela ainda mais. Até que então, umas criancinhas que estavam sendo levadas lá por uns caras dos White Cats acabam interrompendo o treino, porque essas criancinhas acabaram pichando lá o muro deles. Então eles ficaram muito bravos, e alguns integrantes do dormitório queriam dar uma surra nessas crianças para eles aprenderem uma lição. Porém a Pérsia interveio e falou que não era para bater nessas crianças. Porém, do nada, ele simplesmente brotou lá no meio de cara com a Pérsia, porque ele só começou a olhar para ela dando o seu discurso. Então ele começou a ficar hipnotizado e ele simplesmente brotou lá e começou a olhar assim pra cara dela sem nenhuma reação. E aí os caras entraram em choque completamente, porque eles falaram: mano, o que o líder do dormitório rival, que tá sempre lutando contra a gente, tá fazendo aqui? Ele quer guerra, não é possível. E aí todo mundo fica em choque, fica em posição de luta. Inclusive a Pérsia começa a perguntar agressivamente o que ele estava fazendo ali, o que ele queria, que era para os dois lutarem e tudo mais. Porém o Inuzuka fica sem reação e apenas sai correndo. E nessa hora a Pérsia fica ainda mais irritada e ela chega à conclusão que o Inuzuka foi lá apenas para provocá-la, que é o que ele sempre faz. Mas na verdade não é bem assim. Então nessa hora os 3 integrantes lá do Black Dog já tem o seu plano pronto. Enquanto a Pérsia estava andando distraída, eles simplesmente brotam lá e vão lutar contra ela. Porém a Pérsia é muito forte e facilmente ela consegue derrotar os dois que foram pra cima dela. O que ela não esperava é que tinha um terceiro integrante
que brota nas costas dela e coloca spray de pimenta no olho dela. Então, com a sua visão inútil, eles conseguem imobilizá-la. Nessa hora, eles falam que vão acabar com ela de uma vez por todas. Então surge lá o Inuzuka, simplesmente meio que pega ela assim e sai correndo e deixa os três lá de lado. Então ele consegue salvá-la. E nessa hora a Pérsia, ela apenas começa a chorar e sai correndo. E o Inuzuka nem tem tempo de explicar a situação, não tem tempo de explicar nada. Ele pensa que a Pérsia ficou muito chateada com ele, porque ela deve ter pensado que foi por causa dele que ela foi atacada. Então ele volta lá para o seu dormitório extremamente desapontado e chateado. E assim que ele vê lá os três patetas que armaram a armadilha, ele bate nos três. Até que então ele acaba recebendo uma carta da própria Pérsia chamando ele lá para a fonte que fica lá numa praça do colégio. Então ele vai lá para essa fonte e assim que ele chega lá, ele se depara com a Pérsia segurando duas espadas. Então ela joga uma espada para ele e fala que é para os dois terem um duelo e é para o Inuzuka de uma vez por todas usar a sua força total e é para ele parar de subestimá-la. E ela também pergunta se o que aconteceu hoje mais cedo foi uma tentativa dele de salvá-la ou então foi ele que estava planejando esse ataque e tudo mais. Só que Inuzuka ficou meio receoso assim de contar pra ela o que realmente aconteceu, que ele salvou ela porque ele está apaixonado por ela, porque ele de jeito nenhum quer confessar os seus sentimentos. Porém, vendo todo o esforço que ela teve desde que ela era uma criancinha para conseguir se tornar a líder do dormitório, para conseguir ser reconhecida e tudo mais, ela veio de uma família muito nobre. Essa família queria um herdeiro homem, porém eles só tiveram uma menina. Então ela sempre teve que se esforçar muito para conseguir corresponder às expectativas dos seus pais. Então, vendo todo o esforço que ela teve até ali, o Inuzuka decide que de uma vez por todas ele vai com tudo que ele tem. Então o duelo começa. E logo na primeira trocação de espadas, o Inuzuka já grita que ele está apaixonado por ela, que ele quer namorar com ela, que ele ama muito com ela. Então a Pérsia fica totalmente confusa, não entende o que está acontecendo, começa a falar que ele era um panaca e tudo mais. Então eles continuam lutando, ele continua falando o quanto ele ama ela, o quanto ele quer mudar o mundo e que ele quer que ela esteja do lado dele quando ele for mudar o mundo e tudo mais. Enfim, basicamente ele começa a confessar e falar tudo o que ele tinha pra falar. Porém a Pérsia acaba derrubando ele lá na fonte e ele acaba se molhando. Nessa hora ela entra na fonte e fala que tudo bem, que ela também tem alguns sentimentos por ele e que mesmo sendo arquirrivais, eles vão começar a namorar. Inclusive Inuzuka fala que todo esse tempo ele nunca se confessou pra ela, porque ele nunca teve coragem para enfrentar os seus amigos, seus pais, seus parentes, ao saber que ele estava apaixonado por uma menina que vem da nação rival. Porém os dois decidem que vão começar a namorar, mas a Pérsia tem uma grande condição. Os dois não podem deixar de jeito nenhum que os outros integrantes do dormitório, ou melhor, os dois não podem deixar que absolutamente ninguém saiba do romance deles. Então o Inuzuka concorda com isso e os dois começam a namorar. E a partir daí, esse anime vai seguindo a história desse casal nada convencional, tentando manter um relacionamento enquanto eles são de dormitórios opostos, de nações opostas. E a partir daí a história só vai ficando mais interessante, porque vão surgindo novos personagens secundários e cada vez mais vão surgindo personagens querendo atrapalhar o relacionamento dos dois. Porém os dois vão se manter firmes e fortes e vão conseguir ficar lá no seu relacionamento. É um anime de romance muito interessante, cara, porque ele mistura ação com romance e comédia, personagens carismáticos e vida escolar. Então se você curte um anime de romance com vida escolar e comédia e mais ação, você vai curtir demais esse anime. A heroína principal também é bem carismática, ela vai ter uma melhor amiga que é mais carismática que ela ainda. E o protagonista também é aquele cara que ele tá apaixonado pela menina, ele vai querer fazer tudo por ela, ele é muito forte e tudo mais, então é bem interessante você acompanhar a jornada desses dois. E bem, basicamente é isso. Se você quer ver um ótimo anime de ação com romance, vai assistir esse daí que é muito bom. Ele tem apenas 12 episódios, então você consegue dar uma maratonada lá que eu garanto que vai valer bem a pena assistir esse anime e depois deixa aí nos comentários o que você achou. E bem, esse foi nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal se você ainda não está inscrito, é sério. Se você está vendo esse vídeo até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eu não sei o que você está fazendo da sua vida, então se inscreva, ative o sininho, porque assim que eu postar vídeo você já vai receber notificação. Então não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e também deixar algumas coisas aí nos comentários. E é isso, tamo junto, falou!